E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar iniciando aqui um novo projeto, tá? O projeto de Angular básico, né? Angular 14 básico, ele continua, tá bom? Esse outro aqui eu vou fazer ele em paralelo aqui com algumas ideias que eu vou capturando aqui de outras pessoas. Mas não é que eu estou copiando nada não, tá? É porque é o seguinte, qual que é o intuito dessa nova playlist desse projeto? É pegar alguns projetos feitos em HTML, JavaScript, CSS e trazer para o Angular. E aí, com isso, né, eu vou estar mostrando para vocês ali que eu estarei utilizando, os benefícios, as facilidades, tá bom? É, e no primeiro vídeo de hoje, né, eu trouxe aqui um vídeo, eu trouxe um vídeo. Eu vou me basear em um vídeo, né, da Larissa, tá? Larissa Kish, não sei se eu pronunciei certo, espero que sim. Que é o quê? Que é um relógio digital que ela criou. E aí eu vou fazer essa mesma atividade aqui, só que no Angular, tá bom? Beleza, dito isso, antes de ir pro conteúdo, né, eu vou fazer aquela mendigagemzinha básica, né, que é pedir a sua inscrição, né, caso você não seja inscrito aqui no canal, compartilha esse vídeo aí com alguns colegas que curtem programação, né, e que principalmente curtem front-end e que principalmente curtem Angular, né. E deixa aí nos comentários, né, alguma sugestão também de outros vídeos, tá, que você possa ter visto, que eu vou estar dando uma olhada e aí trazendo aqui pro ângulo pra gente estar brincando aqui, tá bom? Beleza, dito isso, agora vamos pro vídeo. Só antes de explicar aqui o que eu vou utilizar, né? Eu vou só fazer uma ressalva que é o seguinte. Eu não vou ter tanta preocupação com estilização, tá? Óbvio, eu não vou deixar horroroso. Vou fazer uma estilização ali, colocar um background semelhante com o que ela utilizou aqui, mas eu quero deixar claro aqui que a estilização não é a minha preocupação principal, tá bom? Pessoal, interrompendo o vídeo aqui para mostrar para vocês como é que vai ficar esse projeto ao final, tá? Eu até falei que não iria me preocupar tanto com estilização, mas acabei me preocupando. Acredito que ficou até legalzinho, tá? O projeto ficou bem estilizado ali. Pelo menos na proposta do vídeo ali, né? Tomando como base o vídeo, né, da Larissa, tá bom? É, é isso. Só queria mostrar para vocês o resultado final, até para criar uma expectativa até boa, né? Vocês já estão vendo o resultado e eu ver o passo a passo de como que eu construí, de como que eu fiz, tá? Esse relógio digital, tá bom? Então, continue no vídeo aí. Beleza, dito isso, né? Seguinte, olhando aqui para o que ela fez, né? Que esse daqui já é o resultado final, eu consigo já identificar o que eu vou utilizar, tá bom? Beleza, aqui, conforme vocês podem ver, vou maximizar aqui, acho que maximizar, fiquei na dúvida. Vou expandir aqui na tela. É, E aqui fica mais claro, né, o que ela fez, né, e o que eu vou precisar fazer. Ela utilizou aqui três div para exibir os valores, né, das horas, minutos e segundos. Aqui abaixo ela utilizou colocou uma descriçãozinha, né, aqui é horas, aqui é minutos, aqui é segundos. Aqui nessa div ela colocou um background preto. E essas três divs aqui, elas estão dentro de uma outra div, tá bom? Dá para ver aqui a marcazinha o que eu posso dizer? Tem um nome, esqueci, tá? É como se fosse ai, vou deixar o texto aqui do que é, tá? Porque eu esqueci agora. Então, vendo isso daqui, eu sei o que eu vou utilizar. Vou utilizar um componente, tá?
que eu vou utilizar um componente. Esses três aqui, para mim, será apenas um componente. Por quê? Porque, conforme vocês podem ver, eles são muito semelhantes. Assim, não são iguais porque eles têm valores diferentes, né? Mas a estrutura deles é igual, tá? É semelhante. Então, aqui eu consigo ver que todos os três têm um texto principal, um valor, né? Em, escrito de forma destacada, maior, né? Igual, um texto secundário aqui de forma igual e um background igual. E o tamanho deles é igual. Então, sabendo disso, eu posso fazer apenas um componente e esse componente eu deixo ele flexível para receber valores diferentes e com isso eu não preciso é, digitar, não é nem digitar, né? Escrever três divs propriamente dito, tá bom? No caso, as três divs teria, como posso dizer, ali a redundância de mesmo assim, estrutura, tá? Beleza. Outra coisa que eu vou utilizar aqui é um input. Por quê? Porque como eu tenho uma um componente, né? E esses valores aqui eles vão ser passados para mim, no caso, para o componente lá que eu vou criar. Eles precisam ser passados, né, via parâmetro, porque como que esse componente aqui sabe que aqui tem que ser 9, esse daqui tem e esse outro aqui, eles são a mesma estrutura, né, o mesmo componente, ele sabe que esse daqui tem que ser 4, então ele tem que receber isso como parâmetro, assim como as descrições que também são diferentes, tá? Então, para isso, aqui, para os valores principais, eu estarei utilizando input. Eu não lembro se eu já expliquei aqui, mas eu, eu, eu vou dar uma breve explicada, tá? Input é um decorator que a gente traz ali do Angular Core, se não estiver enganado, tá? Não vai importar, eu vou mostrar. E posso dizer, a sintaxe dele, quase não sai. Arroba, input, aí você abre e fecha parênteses e coloca ali um nome para aquela variável. E, opcionalmente, um valor inicial ou você tipa ela. Beleza, o nome que eu colocar para essa variável, isso, fazer uma ressalva, se eu não colocar nada lá entre parênteses, se eu só abrir e fechar parênteses, coloquei lá texto mesmo, a palavra texto. No componente onde eu estiver utilizando esse componente, né, por exemplo, crio o componente filho, com o nome filho, né? Vou colocar aqui para confundir, criei o componente gato, tá? E esse componente gato eu criei essa input texto. Então, no componente onde eu for utilizar esse componente gato e eu for passar o parâmetro para essa variável texto, lá eu vou utilizar o property bind, vocês vão lembrar, não preciso mais explicar o property bind, né? Através do property bind, eu vou passar um valor ou uma variável, fazer o bind ali, para essa variável texto, né? E com isso, a variável texto eu posso exibir no meu componente, tá? Então, a input ela funciona como aqueles property bind que a gente já viu, tá? Beleza. Um outro recurso que eu vou utilizar aqui, ele já é um recurso bem mais avançado, pouco utilizado, tá? Até eu utilizo pouco, mas ele é um recurso muito bom, que é o ng content, tá? Ele serve ali, pelo menos uma das utilizações, que é a que eu vou utilizar, né? A gente coloca no nosso componente e a gente cria ali, a gente pode colocar ele dentro de uma div e estilizar essa div conforme a gente queira. E com isso, é como se ele separasse um espaço ali para receber aquele valor. Só que esse valor eu vou, eu vou passar de forma diferente. Eu não vou passar através da input, igual no exemplo anterior que eu acabei de citar. Esse
eu passo ali, no que eu abro e fecho a minha tag do meu componente, por exemplo, do meu componente gato, tipo, eu vou abrir tag gato e fecho tag gato. No meio dessa tag, eu passo esse valor. A diferença, tá? Pro... A diferença e a vantagem que você tem fazendo dessa forma, utilizando o Ninja Content em relação ao Decorator Input, é que eu posso passar uma, uma outra tag HTML. E essa tag eu posso estilizar ela. Inclusive, eu acho que eu vou fazer até dessa forma, tá? Justamente para mostrar para vocês. É, é isso. Acho que os dois recursos que eu vou utilizar é isso. E aí, no meu componente principal, é onde eu vou manipular ali os meus timers, né? A minha hora, minutos e segundo. Beleza? É, esse vídeo eu tô começando ele hoje, dia 11, né? Mas eu não sei se eu vou terminar hoje mesmo, por conta aqui do horário que já tá meio tarde, e daqui a pouco eu vou dormir, né? Eu tenho que acordar cedo para trabalhar. Talvez eu termine ele só amanhã, ou à noite também, tá? Então, se eu conseguir terminar ele hoje, talvez eu poste ele amanhã, mas também não vai interferir para você, né? Nada do que você vai estar vendo esse vídeo. Mas eu falo isso só porque às vezes você pode ver aqui um horário. Desculpa, gente, vocês não estão vendo o horário, né? Eu tô com a câmera bem em cima. Beleza. Agora sim, agora vocês estão vendo aqui o horário, né? 11h10. Então, 11h10 do dia 11. Então, caso você veja um outro horário em um outro dia, é porque eu não terminei esse vídeo no mesmo dia, tá bom? E é isso. Eu tô falando isso porque eu já tinha começado a gravar esse vídeo anteriormente, e a parte da estilização dá um pouquinho de trabalho. Então, até por isso que eu falei que a estilização aqui não vai ser a minha preocupação principal, tá? A minha preocupação principal vai ser mostrar a utilização desses recursos que eu mencionei para vocês. E tentar deixar um pouquinho bonitinho. Não vai ficar tão bonito igual o da Larissa, mas não vai ficar feio, né? Então, beleza. Dito isso, agora sim, agora deixa eu botar a câmera aqui pro lugar e vamos codar, né? Ah, só botei aqui só para falar que esse projeto ele vai ficar aqui, tá? Eu vou deixar a URL no o link, né, no comentário fixado e aqui eu vou comentando conforme eu vou fazendo, vou fazer semelhante à playlist também de Angular 14 básico, tá? Que eu vou ter branches diferentes para coisas diferentes que eu vá estar fazendo, então vocês terão ali. Ah, quero ver só o que ele fez, só do projeto relógio, que é o nome? Relógio digital dinâmico. Então você vai na feature, na branch, né? Feature relógio digital dinâmico, que você vai ver só aquele conteúdo, tá bom? Beleza, agora sim. Dito isso, vamos codar.
Só fazer um comentário aqui, pessoal. Ele tá dando um erro. Aqui eu coloquei como value e aqui quando eu tento passar para propriedade, né, value, ele dá erro, porque o value ele é uma propriedade ali, geralmente para as tags, né, HTML nativo, então ele deve ter dado um conflito, tá? Então, beleza, já aí dito isso, eu vou ter que mudar o nome lá da minha variável, tem que pensar no nome que seja, eu consigo associar que é o valor que eu estou recebendo ali da, da hora. Eu acho que eu vou colocar velho time value, coisa assim. Na verdade, pessoal, não era isso, não. Achei que era isso. Na verdade, é porque eu estava passando uma, um valor para um property bind, né? E quando eu quero passar uma string, um texto, aliás, tá? Eu não posso utilizar dessa forma. Se eu for utilizar dessa forma, eu teria que utilizar aqui em aspas simples. Inclusive, eu acho que o jeito que estava anteriormente, eu acho que ele aceitava, tá? Eu vou voltar aqui. Eu achei que é porque, como é comum as tags HTML ali, você ter algum value, eu estava imaginando que era isso, tá? Mas percebi que não é isso, não. Então, aqui, se eu colocar entre aspas simples aqui, ele vai passar, tá? Só que, como eu estou passando aqui um texto, não, eu vou deixar desse jeito por enquanto, porque quando eu tiver a variável ali, eu vou precisar fazer o bind, tá? Então, eu já vou deixar aqui da forma correta que vai ficar no final, tá? Só não vai ser passando valor fixo. Daqui é só para a gente ir estilizar, tá? Aqui, pessoal, só explicar já esses dois pontos que eu já fiz aqui. Conforme vocês vão lembrar, né? Eu falei que eu ia utilizar um recurso avançado aqui do Angular, né? Que é esse Ninja Content. É, como que funciona ele, tá? É como se ele reservasse aqui um espaço para receber entre as tags aqui, ó, entre o ab e o fecha, o nome do meu componente, né? Ele recebe algum valor. E aí ele joga naquele lugar lá que eu separei, tá? O detalhe, né, como eu falei anteriormente, do jeito que está aqui, deixa eu quebrar aqui, eu posso passar não só o valor assim, como eu posso passar uma um elemento HTML, tá? Isso aqui é a grande vantagem do NG Content aqui em relação ao Property Bind, tá? Porque no caso do Property Bind eu não conseguiria passar um elemento HTML. Não com essa mesma facilidade que eu consigo aqui com o NG Content, tá? Eu falo assim, não em relação à facilidade, eu nunca fiz com Property Bind, tá? Mas pode ser que tenha como fazer, mas eu não te garanto que não vai ser tão simples e fácil igual eu fiz aqui, ó. Só passei aqui. Aí detalhe, né? Eu falei que eu posso passar um outro elemento HTML. Então vou fazer isso aqui. Que conforme vocês podem ver, ó, ele está dentro de um span, igual eu coloquei aqui. Então funcionou da forma que eu queria, tá? Beleza. Agora eu vou trabalhar aqui na estilização para ficar o mais próximo possível aqui, né, do que a Larissa fez, tá? Mas Mas é óbvio que não vai ficar igual.
Beleza, pessoal. Estilizamos aqui, né? Até passei do horário aqui que eu tinha estipulado para mim mesmo. E agora, o que que tá faltando, né? Tá faltando agora só a gente dar vida, né? Faltou aqui em relação ao que a Larissa fez, né? Só a questão da fonte. Não sei se eu vou colocar a fonte próximo do que ela colocou, tá mais bonitinho, mas não sei. Tô com preguiça, tô com sono já. Vou dar vida, se sobrar tempo aqui eu mexo com a fonte, tá bom? Vou dar vida para aplicação, tá? Por enquanto aqui está só valores estáticos, né? Então precisamos que ele crie vida, né? Porque lá os segundos, modificando de a cada um segundo, né? Um minuto, tudo mais. Então vamos, vamos lá. Que maravilha, pessoal, ó. Funcionando perfeitamente nosso relógio. Só tem um detalhe que eu vou corrigir assim, entre aspas, que vocês vão já perceber, quando chegar no segundo 59 que for o próximo, vai ter um negocinho que não vai estar legal, pelo menos conforme o que a... Eu não lembro se ela fez isso, se a Larissa fez isso, para ficar sempre duas casas. Agora vai lá, ó, agora vocês percebem que ficou só uma casa. E eu não quero, eu quero que fique padronizado duas casas sempre, tá? Tem várias formas de resolver isso, né? Tem. Poderia até criar um método aqui para concatenar, poderia utilizar tem umas propriedades fixed. Tem umas propriedades, não, tem uns métodos no JavaScript que você, meio que você padroniza sempre ter duas casas. Eu acho que eu vou por esse do JavaScript, porque tem um outro do Angular que a gente já pega ele formatadinho, bonitinho, só que para mim utilizar ele, eu terei que configurar data e hora aqui na aplicação. Quando eu falo data e hora, é os formatos, tá? Né? Que aqui já está funcionando perfeitamente, mas, por exemplo, quando eu quero utilizar o formato brasileiro, aí eu preciso dessa formatação. Vou testar aqui só começar para vocês verem, tá? Mas eu não estou a fim de configurar isso não, tá? Que conforme vocês percebem, ó, estou tomando erro porque não informei esse formato PTBR lá, tá? Então, precisaria configurar isso. Mas eu não estou a fim de mexer com isso, de configurar data e hora aqui na aplicação. Vou tentar aqui para um outro meio. Se não der certo, eu vou pelo JavaScript mesmo, que é mais tranquilo ali os métodos. A gente acha os montes aqui, tá? Eu consigo pegar aqui no padrão americano, então, então acho que vai dar certo, tá? Aqui eu peguei no o que já vem configurado o padrão do Angular, né? Que é o padrão é, inglês americano. Então, através disso daqui, conforme vocês puderam ver,
Eu peguei a hora, né? Mas eu vou pegar os segundos. Ele tá meio bugado que eu tenho que olhar o formato direitinho. Eu acho que não é 2S, eu acho que é só um S. Ou então eu acho que é 2S minúsculo, tá? Deve ser isso. Deixa eu olhar aqui os formatos. E que aqui na documentação do Angular ele tem os formatos aqui no DatePipe que ele pega. É esse daqui, gente, que tava tentando fazer ali. Então, se a gente procurar aqui o minuto e segundo, o segundo é minúsculo, tá? Então é um S, aliás, 2S minúsculo. Por que que é 2S minúsculo? Porque é para ter dois dígitos, tá vendo? Se eu colocar só um, ele vai de 0 a 59, só que sem ser dois dígitos, tá? Obrigatoriamente, tá bom? Então, feito isso, eu já tenho aqui o que eu queria. Perfeito, pessoal. Acredito que com isso aqui eu finalizo, né? Dei vida, mostrei para vocês a utilizar. Ah, beleza. Deixa eu só dar uma explicação novamente aqui de tudo que eu fiz, tá? Por exemplo, aqui para dar vida à aplicação, eu criei aqui três variáveis, né? Uma para representar hora, a outra para representar minuto, a outra para representar segundos. Por que que eu precisei criar essas variáveis? Porque conforme vocês viram, eu tinha que formatar elas, tá? E aí era mais fácil eu fazer essa formatação aqui. E acho que o motivo principal era. Ah, não, não só por conta disso também. Porque aqui conforme vocês podem ver, eu criei esse set interval. Deixa eu colocar aqui para que ele serve. Ele serve para fazer essa iteração aqui a cada, no caso aqui, isso daqui é em milissegundos, tá? Então ele faz essa iteração aqui a cada 250 milissegundos. Vou aumentar um pouco, aumentar para 500 milissegundos, meio minuto, tá? Então, é assim, é ruim porque às vezes a gente pode ter um minuto aqui maior, um segundo maior do que o outro, tá? Mas é meio irrelevante, tá? Mas ele serve para iterar. Serve para iterar a cada n milissegundos. O n é esse valor que a gente vai informar aqui, tá? A cada, no caso aqui, a cada 500 milissegundos ele itera aqui. Aí eu instancio a data novamente. Por que que eu instancio a data novamente? Para pegar a data, no caso aqui, né? É pegar o horário atual daquela instância, né? Que instanciou. Então, conforme vocês podem ver aqui, tipo, agora ele instanciou, era 0 horas, 6 minutos e 19 segundos. Aí, no segundo seguinte, ele instanciou e assim sucessivamente, tá? Ele vai sempre fazendo essa ai, ah, esqueci a palavra. Esqueci. Se eu lembrar aqui, eu falo aqui. Então, ele vai sempre reatribuindo. Nossa, eu acho que é o som. Vai sempre reatribuindo, e aí com isso a gente consegue ir atualizando aqui o nosso componente. Legal, gente? E o outro ponto, conforme eu falei, né? Deixa eu salvar aqui. Que isso daqui eu vou comentar desse jeito aqui, tá? Ah, antes, né? Outro detalhezinho, tá? Primeiro, né? Que. Ah, não, não tá aqui. Mas esse format date aqui. Ele é um método do próprio Angular, tá? Então, vou deixar aqui, né, o link da documentação de onde eu peguei ele, que é daqui, tá? E ele é um método que a gente consegue obter essas datas formatadas, tá? E de acordo com o bloqueio, tá? Então,
A gente passa uma data, passa o formato que a gente quer. Qual que é o formato? Ixi, poxa, tá. Formatos são esses daqui, tá? Posso pegar a hora, posso pegar ele todo formatado, entendeu? Dia, mês, ano. Então, ele serve para tudo isso. Ele é muito útil, esse método aqui, tá? Eu gosto bastante dele. Que mais? Tá, componente aqui, né, eu expliquei, mas eu vou explicar novamente. Eu criei isso daqui é um único componente, tá? A gente vem aqui, vocês vão ver que daqui é o AppTime. Então, aqui a gente vai ter 3 AppTime. Então, qual que foi assim, a coisa interessante aqui? Que eu só precisei estilizar isso daqui num único lugar. Então, fazendo isso, eu só precisei, tipo, chamar ele novamente para poder passar os outros valores aqui, no caso, os minutos e no caso aqui, os segundos. O NG Content, conforme eu já tinha explicado anteriormente, a, a grande vantagem dele em relação ao input, né, é que aqui eu posso passar, né, não é obrigatório, mas eu posso passar é, elementos HTML aqui, tá? Então, enquanto no input eu só recebo o valor, não sei por que está vermelho aqui, como se estivesse com um erro, depois eu vou dar uma olhada. Eu só consigo passar o valor no, no NG Content, eu posso passar aqui um elemento HTML, ou vários, né? Eu poderia passar um elemento, eu poderia passar uma div com coisas dentro, então ele iria se virar lá para para renderizar isso lá, tá bom? É, eu acho que é isso, pessoal. Aqui, conforme vocês viram, é simples, assim, a parte que foi um pouquinho mais chata é a parte da estilização, né? Mas a, a parte do componente em si, é isso. E conforme eu falei, eu criei aqui uma div, né? Criei uma div essa div aqui container, que é essa de fora aqui que vocês veem aqui, essa daqui, que está dentro do app Relógio Digital Dinâmico. E a partir dela eu fui estilizando o que eu precisava, né? Tipo, eu preciso colocar que eles fiquem ali centralizados, não, eles fiquem distribuídos, né? Então, eu fui utilizando as, as estilizações necessárias para isso. E do componente, né, já expliquei, né? Eu estilizei lá dentro dele mesmo. Então, toda a estilização que tem aqui dentro é ele é replicado para os demais. Isso sem que eu precise ficar, mesmo que a gente possa ter, né? A gente possa ter, não, a gente tem ali os ganhos de classe, né? Que a gente estiliza numa única classe e reaproveita nas outras divs, mas eu não tive a, a questão de ter a. Ah, gente, esqueci a palavra. Ah, duplicação de código, acho que não era nem essa palavra, mas era equivalente a isso. Sabe? Não tem uma duplicação de código ali na, na minha, na minha aplicação, tá? E assim, isso daqui eu sei que parece bobinho, não parece ter tanto ganho, né? Que a gente poderia dar um Ctrl-C, Ctrl-V sem maior, já é o sono, gente, sem maiores problemas. Mas imagina uma aplicação grande, tá? Que a gente pode reaproveitar esse componente em todo quanto é lugar que eu fosse precisar. Isso daqui não é tão reaproveitável, né? Mas imagina um botão. Você estilizou um botão ali. Inclusive, eu até abri aqui um site. Depois eu vou criar um vídeo, né, da gente estilizando um botão, assim, conforme toda a nossa necessidade, as nossas regras de negócio. E esse botão a gente pode reaproveitar em tudo quanto é lugar ali da nossa aplicação, tá bom? É isso, pessoal. Não tem mais nada aqui para me apresentar sobre este vídeo, tá? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que assim que eu vou eu respondo, tá bom? É, como eu falei lá no início,
Deixa sugestões também, tá? Ah, eu vi um vídeo nessa mesma pegada aqui, tá? Em HTML, dessa forma. Ah, coloca o link aí, se for possível, se o YouTube não bloquear, não sei se ele bloqueia, que aí eu vou dar uma olhada lá e vou tentar implementar aqui no Angular, tá? E mostrar para vocês os detalhes da implementação, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu agradeço quem ficou até aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham gostado também desse formato, assim, né, pegando coisas um pouco mais avançadas, assim, não só além do básico. E nos vemos nos próximos vídeos, tá bom? Grande abraço.